Funções com mais de uma variável real. Vamos relembrar o que é uma função de uma só variável. É uma função que relaciona um número real x a um outro número f de x. Ou seja, esse número de x vai ter uma imagem para esse x, né? E essa imagem nós chamamos de f de x, que é a mesma coisa do que y. Exemplo, a função afim, né? A função de primeiro grau. F de x é igual a x mais 1. Nesse caso, se o x vale 0, por exemplo, 0 mais 1, 1. O y vale 1. Se o x vale menos 2 mais 1, menos 1. O y vale menos 1. Ou nós podemos ter, por exemplo, y igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 9. Nesse caso, nós temos uma função de uma única variável, né? A variável x. É uma função polinomial de terceiro grau. Assim, né, uma função de duas variáveis relaciona dois números, x e y, a um outro número, f de xy. Nesse caso, os números x e y vai ter uma imagem, né, a qual é obtida a partir de x e y. É um exemplo que eu trouxe aqui, né? Veja, a função f de xy, né, é igual o valor de x mais o valor do y. Ou seja, eu poderia simplificar, né? Z é igual a x mais y. Veja que essa função, diferentemente da primeira, que só dependia de x, né, esta depende da variável x e da variável y. Veja alguns exemplos. Se eu atribuir menos 1 para x e 0 para y, então a função f de xy é igual a menos 1 mais 0, menos 1. Da mesma forma, se atribuir menos 1 para x e 1 para y, se eu substituir na fórmula, menos 1 mais 1, 0. Se eu atribuir 0 para x e 1 para y, né, substituindo, 0 mais 1, 1. E assim, né, eu posso determinar n pontos, né, pertencentes a essa função. E nós temos que o gráfico de uma função de uma única variável, ele é uma curva. Né? Essa curva pode ser uma reta, quando a função é afim, função de primeiro grau, ou uma parábola, quando a função é quadrática, função do segundo grau, né? Ou ainda, né, ela pode ser uma curva, né, cíclica, por exemplo, uma função seno, uma função trigonométrica, uma função x ao cubo, né, ela é a função do x ao cubo, né, mais ou menos assim. Já a função de duas variáveis, ela representa uma superfície no caso, no R3. Tá? De um modo geral, nós temos uma função de uma variável real com um valor real, né, ela leva um número real a uma imagem real, ou seja, esse x, né, substituindo na função, vai determinar a imagem y. Né? Esse y está em função do domínio x. Uma função de duas variáveis reais, com valor real, né, ela sai do R2 e leva a um número real, né, f de xy. Né, conforme nós vimos ali, né, na tabela, eu tenho dois números reais. Quando substituímos, nós vamos obter a um número real. Uma função de três variáveis, né, ela vai ter três valores, três variáveis, né? Ela vai sair do R3, vai ter três variáveis e levar a uma imagem, né, F, a uma imagem W, né, que está em função de x, y e z. Então, uma função de três variáveis, né, a sua imagem vai depender de três variáveis lá no domínio. Observe que se a função é do R1, a sua representação gráfica tem duas dimensões, x e y. Então, se eu tenho uma função, por exemplo, y é igual a x mais 1, para me representar ela, né, eu vou representar no R2.
Aliás, ela tem duas dimensões. Ela tem um valor para x e um valor para y. E aí eu vou representar, né, essa reta aqui no R2, no sistema cartesiano. Se a função for do R2, né, se ela tiver x e y, né, um z dependendo de x e y, a sua dimensão é do R2. Né? Ela será, então, ela dependerá de três eixos. Né? Ela precisa do eixo x, do eixo y e do eixo z. E da mesma forma, né? Se uma função for do R3, né, ela vai ser representada, né, em 4D. Ela vai precisar de 4 eixos. E assim, né, sucessivamente. Nós representamos manualmente, geralmente, né, com facilidade, as funções de uma variável, as funções de duas variáveis, né, algumas são fáceis de construir, outras precisam de um software, né, gráfico para representar. Uma função de uma variável, né, o gráfico é de uma única dimensão, né? Ele é unidimensional, ele é uma curva. E usamos, né, então, o sistema 2D, né, o x e o y, para representar o eixo x e o eixo y. Se a função for de duas variáveis, né, o seu gráfico é uma superfície, né, e nós precisamos para representar 3D, o eixo x, y e z. Se a função, né, for de três variáveis, né, o gráfico terá 3 dimensões e precisamos, né, de um eixo, né, de 4D, 4 dimensões, para representar, né, uma variável com 3 variáveis independentes. A função f de xy igual x ao quadrado mais 3, nós estamos vendo aqui apenas uma variável. Né? No entanto, né, ela representa uma superfície, porque aqui sabemos que ela está dependendo de x e y, mesmo que esse y não apareceu, né? Ou seja, aqui nós temos um 0 vezes um y, né? Eu poderia reescrever f de x e y é igual x ao quadrado mais 0 vezes y mais 3. Então, né, quando eu vejo aqui que a função, né, tem duas variáveis no seu domínio, né, a função f de x e y igual a x ao quadrado mais 3, eu não posso vir aqui e falar que ela representa, né, apenas uma curva, uma parábola. Ela representa uma superfície. Né? Então, sabemos que é uma função de duas variáveis, mas na prática ela só depende de uma variável x. Ou seja, para calcularmos os valores dessa função, não precisamos do valor de y, mas, no entanto, o gráfico de f, né, dessa função f, é uma superfície e não uma curva. Veja aqui. Esse aqui, ó, por exemplo, essa aqui é uma variável, né, essa aqui é a função de uma única variável. Né? A função depende da variável x, é uma função afim, função de primeiro grau, né? E ela vai formar uma reta. Já a função f de xy igual a x ao quadrado mais 3, mesmo que ela só tenha uma variável x ao quadrado na função, mas ao invés de formar uma curva, né, ela vai formar uma superfície. Né? Se observarmos aqui, né, quanto maior for o valor de x, mais ela vai se abrindo aqui, né? E veja que, como não temos o y aqui, então ela ficou paralela, né, ao eixo y. Esse aqui é o eixo x, esse daqui é o eixo y, e esse daqui é o eixo z. Né? E aí, nós obtivemos aqui, na sua representação gráfica,
uma superfície. Bom, as aplicações das funções de uma única variável, nós já sabemos, né? Desde lá do ensino básico, nós sabemos e já trabalhamos, né, com várias funções de uma única variável. Mas e as aplicações de funções com mais de uma variável? Há situações que são explicadas pelo comportamento de uma única variável independente, como, por exemplo, o perímetro de uma circunferência, que depende exclusivamente do tamanho do seu raio. Outro exemplo é o tempo gasto em uma viagem, que depende da velocidade com que o veículo trafega. Entretanto, muitos fenômenos práticos e científicos são explicados pela variação de mais de uma variável. É o caso do volume de um cilindro, que depende da medida do raio da base e também da sua altura. O volume de um cilindro é o quê? É a área da base vezes a altura. Nós sabemos que a área da base é um círculo, né? Então é π vezes r ao quadrado vezes h. Ou seja, para me calcular o volume de um cilindro, eu preciso do tamanho do raio e também da sua altura. Logo, ele depende de duas variáveis. Também podemos lembrar, né, que o valor de juros a serem pagos em um regime de financiamento depende do tempo, né, do pagamento e também do valor financiado. São exemplos, né, de situações que dependem mais de uma variável. Vejam outras aplicações de funções com mais de uma variável. A altitude de uma função, né, na posição do plano, no caso, o mapa de relevo. Outro exemplo que precisamos de mais de uma variável é a temperatura em um disco, né, em função da sua posição. Nós sabemos que essa temperatura ela vai de forma vetorial, né? Ela põe uma chama aqui, né? Um fogo aqui, ela vai propagando, né? Em várias dimensões aqui, em vários sentidos. A pressão de um fluido, né? Em função da posição, né? Um fluido, nós sabemos que, no caso, ele vai depender, né? Se eu exerço uma pressão, alguma coisa aqui, então ele vai espalhar, né, em todas as direções, tanto, né, na superfície como na profundidade. São exemplos de funções a quais, né, nós utilizamos mais de uma variável para determinar, para calcular. O potencial elétrico em uma placa, em uma função da posição na placa e do tempo. Então, esses aqui são N exemplos, né, que eu citei, e tem outros vários exemplos, né, se nós precisamos de funções com mais de uma variável para calcular, né, o seu comportamento. Definição de funções de duas variáveis. Uma função de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais, x e y, de um domínio D a um único valor real, denotado por f de xy. O conjunto D é chamado de domínio da função f, e sua imagem é o conjunto de todos os valores possíveis de f, ou seja, né, a imagem está em função de x e y, tal que esse x e y pertencem ao conjunto domínio da função. Notação: escrevemos E igual à imagem da função, né, que está da variável x e y, para tornar explícitos os valores tomados por f, né, no conjunto x e y. Nesse caso, x e y representam as variáveis independentes e z é a variável dependente que depende, né, no caso da variável x e y. Domínio de uma função. Função de n variáveis, né, f
de x1, x2, x3, x4, xn, é o subconjunto do Rn para os quais a função está definida. E aí, né, nós temos algumas observações. Quando eu estou trabalhando com uma função racional, nós sabemos que o denominador, né, tem que ser um número diferente de zero. Se o meu denominador, né, tem uma raiz de índice par, e sabemos que para calcular raiz de índice par, esse número aqui tem que ser positivo, né? Então, esse radicando aqui tem que ser um número maior do que zero. Se eu estou apenas calculando a raiz, né, de índice par, e ele não está no denominador, ele pode ser maior ou igual a zero, né? Porque tem raiz quadrada de zero é zero. E aqui não poderia ser zero, porque o denominador não pode ser igual a zero. Ou se a minha função, né, é uma função logarítmica, nós temos algumas condições de existência para a função logarítmica, né? Primeiro que o logaritmano tem que ser maior que zero, né? Eu até coloquei alguns exemplos aqui, uns contra-exemplos, né? O b tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Eu até citei alguns exemplos aqui para recordarem. E esboço, agora eu venho aqui uns exemplos, esboçar o domínio das funções, né? Nós vimos, então, algumas condições, alguns critérios, né, que nós temos que observar, estarem atento ao determinar o domínio de uma função, né? Quando está no denominador, o denominador tem que ser diferente. Quando o índice, quando estou calculando uma raiz de índice par, esse número tem que ser maior ou igual a zero, e se ele estiver no denominador, ele tem que ser apenas maior do que zero, ele não pode ser igual a zero. E se for logaritmo, nós temos essas condições. E aqui no exercício número 1, pediu para esboçar o domínio das funções abaixo. Então, minha função f de xy é uma função de duas variáveis, igual ao logaritmo de y menos 2x ao quadrado. Então, pela definição, né, de função logarítmica, esse número aqui tem que ser maior, maior do que zero. Vamos ver aqui, ó. O a aqui tem que ser maior do que zero. E aí, fazendo, então, o logaritmando y menos 2x ao quadrado maior do que zero, passando esse menos 2x ao quadrado para cá, vai ficar y maior do que 2x ao quadrado. Bom, então o domínio da função é qualquer valor real em que o y seja maior do que 2x ao quadrado. Mas muitas vezes, né, os livros, né, os exercícios, eles pedem para esboçar, para visualizar isso graficamente. Bom, então para fazer o esboço desse domínio da função, vou fazer y igual a 2x ao quadrado e traçar a parábola. Né? Para calcular o gráfico de uma parábola, nós precisamos do x-vértice, do y-vértice e das raízes. O x-vértice é menos b dividido por 2 vezes a. Né? Como o b aqui é zero, então x-vértice vai ser zero. O y-vértice é o valor de delta negativo dividido por 4 vezes a. O delta aqui vai ser zero, né? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4 vezes a. E, né, eu tenho, então, que o vértice dessa parábola é o eixo de origem. E o x1 ali, x duas linhas, né? Se eu calcular as raízes dessa função, usando Bhaskara ou outro caminho qualquer, eu vou encontrar que o x1 e o x2 também vale zero. Ou seja, a parábola, né, é uma concavidade voltada para cima, porque a função é crescente, né? E o vértice está na origem, né? E aí vai cortar, tem uma única interseção com o eixo x, justamente, né, lá no vértice da parábola. Bom, para mim fazer o esboço, né, do domínio, o domínio tem uma condição, é que o y seja maior do que 2x ao quadrado. Bom, então eu tenho que determinar aqui onde é que está o domínio. Eu vou pegar um ponto sobre a parábola, um ponto dentro da parábola e um ponto fora da parábola e substituir aqui na função. E ver onde é que satisfaz. Por exemplo, se eu quiser um ponto sobre a parábola, o 0, 0 já está na parábola. Ah, não, eu não quero o 0, 0, eu quero outro ponto. Substituir aqui, né? Por exemplo, se o meu x vale 1, o y é 2 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1 vezes 2, 2.
por exemplo, esse ponto 1 e 2, né? 1 e 2 pertence à parábola, está sobre a parábola. E aí, né, assim como eu escolhi, então, o ponto 1 e 2, eu posso escolher qualquer outro ponto sobre a parábola. 0, 0, ou dar um valor para x, calculo o valor de y, que vai estar sobre a parábola, né? E aí eu vou verificar com esse ponto 1 e 2, por exemplo. Tá? Eu quero verificar se a linha da parábola pertence, né, ao domínio da função. Eu vou substituir aqui, então, y, quem que é o y? 2 maior do que 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 vezes 2, 8. 2 é maior do que 8? Não. Então, essa parábola aqui, ó, não pertence ao domínio da função. Por isso que ela ficou tracejada, tá? Pontilhada. Agora eu vou pegar um número, um ponto dentro da parábola. Por exemplo, pode ser o 0 e 1, 0 e 2, 0, 3, 0, 5, né? Qualquer número aqui está dentro da parábola. Vou pegar o 0 e o 3, por exemplo. Vou substituir aqui. Y maior do que 2x ao quadrado. Então, o x, estou pegando o ponto 0 e 3. Né? Quando o x vale 0, o y vale 3. Esse ponto localiza dentro, interno, a parábola. Então, vamos substituindo. 3 maior do que 2 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0. Bom, 3 é maior do que 0? Ok. Então, eu encontrei que essa região interna à parábola pertence ao meu conjunto do domínio. Então, vou pintar, né? Eu vou destacar aqui, ok. Agora, eu vou colocar um ponto fora da parábola, ver se que talvez o domínio, né, seja todos os pontos reais dentro e fora da parábola, exceto os pontos que coincidem, né, com a parábola. Então, eu vou pegar um ponto aqui, eu vou pegar, por exemplo, menos 3 e 0. Né? 0 para x e menos 3 para y. É um ponto que está fora da parábola. Então, eu vou pegar 0 e menos 3. É um ponto fora da parábola. E substituindo, né? Menos 3 é maior do que 2 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. Menos 3 é maior do que 0? Isso aqui não, né? Ou seja, então, né, essa região externa à parábola não pertence ao domínio da função. Logo, né, o esboço do domínio da função, né, é toda a região interna à parábola. Né? E veja que a parábola não pode, né, não pode pertencer à parábola, porque para pertencer, o y tem que ser maior do que 2 vezes x ao quadrado. E todos os pontos que estão sobre a parábola é y igual a 2x ao quadrado. E não pode ser igual, tem que ser maior. Dessa forma, eu posso falar que o domínio da função, né, são os pontos x e y pertencentes ao R2, tal que o y é maior do que 2 vezes o x ao quadrado. E aqui eu trouxe a representação desse sólido, né? Qual seria o sólido geométrico dessa função? O sólido geométrico, né, seria essa imagem aqui, né? Veja, né, que aqui, né, nós podemos observar que realmente, né, o domínio, né, dessa função, ele está dentro aqui de uma curva, né, parábola. Aqui é a resolução, continuação da resolução, né? Eu atribuí exemplos aqui e já determinamos, mas aqui eu expliquei mais, né, detalhadamente, atribuí alguns pontos, a resolução do exercício. Na letra B, a função é f de x e y, né, uma função de duas variáveis, depende de x e y, igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Pois bem, qual é o domínio dessa função? Estou vendo que isso aqui é uma raiz. E nós sabemos que raiz de índice par, esse radicando aqui, ele tem que ser maior ou igual a zero.
Ou seja, então, esse radicando 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual a zero. E aí, menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual. Esse 9, né, como é independente, eu passei ele para o segundo membro. Tá mais, passou menos. Multiplicando por menos 1, para que fique positivo. Então, menos vezes menos dá mais x ao quadrado, mais y ao quadrado. Quando eu multiplico por menos 1, o sinal de maior inverte para menor, né? E menos 9 vezes menos 1 dá mais 9. Bom, observando isso aqui, eu notei que isso aqui é a equação de uma circunferência de raio 3, né? Que é a equação reduzida de uma circunferência, né? A equação de uma circunferência que tem o centro na origem, né? Ele pode ser representado dessa forma. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou seja, né, então representando, fazendo um esboço gráfico do domínio dessa função, nós vamos obter o quê? Uma circunferência de centro na origem e raio 3. Menor, né, são todos os pontos internos. Então, aqui é menos 3, aqui é menos 3, mais 3 e mais 3. Assim, né, o domínio da função são todos os pontos pertencentes à circunferência, né, sobre a circunferência ou interno a ela. Domínio da função são os valores de x e y pertencentes ao R2, tal que x mais y ao quadrado menor ou igual a 9. E aí, eu fiz o esboço, né, representação gráfica dessa função, e se observarmos aqui, ó, realmente, né, está variando aí do mais 3 ao menos 3. Uma coisa que eu não comentei, mas que é importante a gente saber também, é a imagem da função. A imagem é um valor que são os possíveis valores, né, que a variável dependente pode assumir. Por exemplo, aqui, ó, z é igual raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Quais são os valores, né, que essa função pode assumir? Bom, os valores que essa função pode assumir é o seguinte. O máximo que ela pode assumir é mais 3. Porque se aqui for 0, aqui for 0, vai ficar raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 é 3. Então, o máximo que ela vai atingir é 3. E o mínimo? O mínimo, como aqui é par, então não existe raiz quadrada de números negativos. O mínimo que ela vai atingir é 0. É quando, né, x e y, aqui, quando eu fizer 9 menos o valor do x ao quadrado menos o valor do y é 0, e raiz quadrada de 0 é 0. Ou seja, a imagem da função é de 0 a 3. Né? Ou seja, a imagem da função f de xy é um número real, né, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 3. Tá? Essa seria a imagem. Enquanto o domínio são os valores das variáveis x e y, né, os valores que x e y podem assumir aqui, a imagem seria a variável dependente. Né? Quais são os possíveis resultados quando eu atribuir conjuntos do domínio para x e y? Né, eu vou encontrar valores possíveis, né, variando de 0 a 3. E aqui está a representação gráfica da função. Bom, vou fazer um esboço, né, do domínio da função. Isso aqui é uma função logarítmica, né? Logaritmo de y ao quadrado menos x e vezes x. Bom, então qual é o domínio da função? Aqui, qualquer número real. Né? No entanto, o logaritmando aqui tem que ser um número maior do que 0. Ou seja, y ao quadrado menos x maior do que 0. Passando o menos x para cá, né, vai ficar y ao quadrado maior do que x. Isso aqui é uma equação, né, de uma parábola. E que a parábola está sobre o eixo y, uma vez que o y está ao quadrado. Né? A função da parábola, quando a parábola está sobre o eixo x, né, nós temos essa equação, né? Y ao quadrado igual a 2p
x. Isso se ela tivesse para o lado direito. Se ela tivesse para o lado esquerdo, seria y ao quadrado igual a menos 2px. Eu trouxe em anexo lá uma revisãozinha, tá? Aí, se tivesse negativo, ela estaria assim, né? E se fosse o x que tivesse ao quadrado no lugar do y? Se fosse assim, ó, x ao quadrado igual a 2py. Aí ela já estaria nesse sentido. Ou se fosse x ao quadrado igual a menos 2py. Aí ela já estaria nesse outro sentido. Né? Eu trouxe lá em anexo, né, caso vocês não recordem, das equações da elipse, da circunferência, da parábola, da hipérbole, né? Eu trouxe em anexo, vocês dão uma litinha, ou dá uma olhadinha na internet também, ou num livro de matemática, né? Livro do terceiro ano de ensino médio, traz esses conteúdos aí. Equação da elipse, equação da circunferência, da parábola, hipérbole, tá? Bom, então, né, a representação gráfica, eu estou vendo aqui que é uma parábola, né, que o vértice está na origem, porque se não tivesse na origem, teria aqui, ó, por exemplo, se fosse fora da origem, seria y ao quadrado é igual a x menos 3, por exemplo. Né? Aí estaria fora da origem. Bom, então tracei aqui a parábola com vértice na origem e virada para a direita, né? A concavidade voltada para a direita, porque aqui é positivo. Se fosse negativo, ficaria nesse sentido, voltado para a esquerda. Agora eu vou pegar pontos pertencentes à parábola, pontos internos à parábola e pontos externos à parábola para me ver onde que está localizado o domínio. Se é interno à parábola, se é externo à parábola, ou se os pontos que estão sobre a parábola também pertencem. Então, veja, eu vou pegar um ponto sobre a parábola. Sobre a parábola, o 0, 0 eu sei que está, né? Ou se eu fizesse aqui, a função é essa, né? Y ao quadrado igual a x. Se eu colocar x igual a 1, 1 e 1 tá, né? Se eu pegar aqui 1 e 1, tá. Ou se eu pegar 2, né? 2 e 4 também tá, né? Aliás, 4 e 2, né? Porque aqui o inverso vem para cá, raiz. Mas esse ponto aqui, 1 e 1, ou o ponto 0 e 0 também tá certo. Eu não vou pegar o ponto 1 e 1, é um ponto que está sobre a parábola. Eu quero ver se a parábola pertence ao domínio. Então, eu vou pegar qual que é a função? Y ao quadrado maior do que x. Se eu estou usando aqui o ponto 1 e 1, que é um ponto pertencente à parábola. Então, 1 ao quadrado é maior do que 1? Ou seja, 1 ao quadrado é 1. É maior do que 1? Não, né? Então, os pontos que estão sobre a parábola não pertencem ao domínio dessa função. Por isso que ficaram tracejados, né? A parábola ficou tracejada. Agora eu vou pegar um ponto aqui dentro da parábola. Por exemplo, 3 para x e 0 para y. Esse ponto aqui, 3 e 0. Bom, o ponto 3 para x e 0 para y é um ponto interno à parábola. Aí eu vou substituir aqui, ó. 0 ao quadrado é maior do que 3, né? Substituindo aqui, ó. 0 ao quadrado é 0. 0 é maior do que 3? Não. Ou seja, os pontos internos à parábola não pertencem ao domínio. Então, agora eu vou pegar um ponto fora a parábola, né? Por exemplo, menos 2 para x e 0 para y está fora a parábola. Então, vou pegar um ponto, né? Menos 2 e 0. Vou substituir aqui. Y ao quadrado. Então, 0 ao quadrado é maior do que x. Quem que é o x? Menos 2. 0 ao quadrado é 0. 0 é maior do que menos 2? Sim, né? 0 é maior do que menos 2. Ok. Então, eu encontrei que o domínio são todos os números reais, né, externo à parábola. Por isso que ficou pintado, né? Ficou destacado aqui todos os números externos à parábola. Então, o conjunto, né? O domínio da função são os pontos x e y pertencente ao R2, tal que o y ao quadrado é maior do que x.
E se eu perguntasse, né, ali, tá certo, né? Já determinei aqui, determinei o domínio algebricamente e geometricamente, né? Geometricamente foi o esboço do gráfico e algebricamente, né, aqui. E se eu perguntasse, né, qual seria a imagem da função? Bom, a imagem da função, né, seria o quê? São os possíveis valores que eu posso encontrar, né, atribuindo o conjunto do domínio aqui dentro. Aqui, para me substituir aqui, eu tenho uma condição, né? Essa função aqui só é válida para os números x e y, em que o y ao quadrado é maior do que x. Mas, suponha que o que eu encontrar aqui substituído por x, multiplicado por x, eu vou encontrar qualquer número real. Logo, a imagem dessa função, né, é xy, né, f de xy, que é a imagem da função, é qualquer número real. Letra D. Continuando, né, nós estamos esboçando o gráfico do domínio da função, fazendo um esboço do domínio da função. Bom, aqui eu tenho duas condições a analisar. Eu tenho uma variável no denominador, eu sei que o denominador tem que ser diferente de zero, ou seja, x menos 1 tem que ser diferente de zero, logo x tem que ser diferente de 1. Isso aqui é uma reta, se eu fizer, é uma reta, ó, essa é a primeira condição. E ainda tem que ser aqui, ó, tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque como aqui é par, então eu só calculo raiz quadrada de números positivos. Ou seja, x mais y mais 1 tem que ser maior do que zero. X mais y tem que ser maior do que menos 1, né? Passando para cá. E daí, né, se eu isolar o y, vai ficar y maior ou igual do que menos x menos 1. Isso aqui é uma função afim, né? Uma função de primeiro grau. E aí, para mim determinar o gráfico de uma função de primeiro grau, basta escolher dois pontos, né? Dois valores, por exemplo, 0 e menos 1. Atribuir mais aqui, mas é desnecessário, né? Se eu colocar menos 1 e 0 e menos 1, né, eu vou já encontrar a representação gráfica dessa função. Bom, agora eu vou colocar pontos pertencentes à função, à esquerda dela e à direita dela, para ver onde é que eu vou pintar. Né? Lembrando que eu tenho duas condições. Uma, o x tem que ser diferente de 0, x tem que ser diferente de 1. Veja que eu já representei aqui, ó, pontilhado, né? O x não pode ser igual a 1. Então, todos esses pontos aqui em que o x vale 1, não pode ser. E eu encontrei a outra condição, é que y tem que ser maior ou igual do que menos x menos 1, que foi essa outra condição aqui. E agora eu vou analisar atribuindo um ponto à esquerda, por exemplo, 0 e menos 2, 0, né? Esse ponto, menos 2 e 0, está à esquerda, e a função é y é maior ou igual do que menos 1, menos x menos 1. Então, vamos colocar, quem que é o y? 0, né? 0 é maior ou igual a menos 2 menos 1? 0 é maior ou igual, menos vezes menos dá mais 2 menos 1 dá 1. Não, né? 0 não é maior ou igual a 1, então não. Então, a esquerda não pertence. Vou pegar um ponto sobre, né? Vou pegar um ponto sobre aqui, ó. Esse ponto sobre, eu vou pegar, vamos pegar um ponto aqui sobre 1, menos 1 e 0, por exemplo, né? Menos 1 e 0. Menos 1 e 0, ou 0 e menos 1, 1 e menos 2, todos esses pontos aqui estão sobre a reta. Vou pegar o menos 1 e 0. Vou pegar menos 1 e 0. É um ponto sobre a reta. Quero saber se essa reta aqui pertence ao domínio. Vou substituir. 0 é maior ou igual a menos o menos 1 menos 1. 0 é maior ou igual, menos vezes menos dá mais 1 menos 1,
0. 0 é maior ou igual a 0? Ok. Ou seja, então todos os pontos sobre a reta pertencem, por isso que ela está, né, contínua. Agora eu vou pegar um ponto à direita. Um ponto à direita seria 0, 0 e menos 1, tá? Seria 0, 0, ou 2, 0,5, 1 meio, né? 1 meio e 0, ou 2 e 0, por exemplo, esse ponto aqui, ó, tá à direita, né? Vou usar esse ponto aqui. Esse ponto 2 e 0. Ele está à direita. Vou substituir aqui. 0 é maior ou igual a menos 2 menos 1. 0 é maior ou igual, menos vezes mais, menos. Menos 2 menos 1, menos 3. 0 é maior ou igual a menos 3? Sim, né? Então, todos os pontos à direita aqui, né, também pertencem ao domínio. Logo, o domínio da função são todos os números pertencentes à reta e à direita, exceto x igual a 1. Né? Assim, o domínio da função, né, são os valores de x e y pertencentes ao R2, tal que x é diferente de 1 e o y maior ou igual, né, a menos x menos 1. E qual seria a imagem dessa função? A imagem dessa função, né, substituindo aqui, né, x e y, eu vou encontrar números positivos, somente números positivos. Mas dividido pelo um denominador qualquer, né, eu vou encontrar, então, números reais. Né, porque aqui seria um número positivo. Um número positivo dividido por qualquer número aqui, né, desde que não seja zero. Pode ser positivo, negativo, fração, né, o x pode assumir qualquer número aqui, desde que não seja o menos 1, né? Porque desde que não seja mais 1 menos 1 dá 0. E aí, né, vou encontrar então que a imagem da função é o conjunto dos números reais. Eu fiz a representação gráfica dessa função, né? E aí nós temos esses planos aqui, né? Esse plano à direita e esse outro plano à esquerda, né? Representação gráfica da letra D. Representação gráfica das funções de duas variáveis. O gráfico de uma função f é o conjunto de todos os pontos x, y e z em R3, tal que z, né, é a imagem, né, está em função de x e y, que são as variáveis independentes. E x e y, né, pertence ao domínio da função. O gráfico de duas variáveis é uma superfície. Quando a superfície for uma quádrica, né, por exemplo, um paraboloide elíptico, um paraboloide hiperbólico, um elipsoide, um cone, um hiperboloide de uma folha ou de duas folhas, ou um plano, né, pode-se construir manualmente. No entanto, algumas superfícies precisam do uso de um software de computação gráfica para construir, ou, né, apresentamos o seu esboço através de curvas de níveis. No espaço tridimensional, a representação de um plano pode ser facilmente obtida com a determinação de sua intersecção com os eixos coordenados e com a ligação destes pontos. Por exemplo, eu quero fazer o esboço, né, do gráfico da função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y. Veja aqui que é uma equação de um plano, né? E para representar um plano, fazer a representação gráfica, basta calcular, né, os pontos de interseção com os eixos x, y e z. Então, trocando f de xy, né, por z, para ficar mais fácil de a gente trabalhar, chamei z é igual a 6 menos 3x menos 2y. Essa é a função. Eu quero fazer a representação gráfica. Quando, né, eu estou vendo que o maior expoente é 1 e o maior expoente é 1, isso aqui representa um plano, então basta eu calcular as interseções com o eixo. Né? Para fazer a interseção com o eixo x, eu vou zerar o y e o z.
né? Se eu zerar o y e o z, vai ficar 3x igual a 6. 3x igual a 6, x igual a 3 sobre 2, ou seja, o plano vai interceptar o eixo x lá no ponto igual a 2. Ou seja, esse ponto aqui é o ponto de intercepção do plano com o eixo x. Né? Procurando agora o ponto de intercepção do plano com o eixo y. Basta zerar o x e o z. Né? Porque nós temos a função z igual 6 menos 2x. Eu já organizei, né? Esse z passei para cá, ó. Assim, ó. Esse menos 3x passou para cá, mais 3x. O menos 2y passou mais 2y. E mais o z. E esse 6 continuou de cá, né? Continuou no segundo membro, permaneceu com o mesmo sinal. Só trocou de sinal o menos 3x e o menos 2y, porque estava no segundo membro, levei para o primeiro membro. Então, essa aqui é a equação do plano, do plano, né? Nós estamos trabalhando com essa equação aqui. Vou transportar ela para cá. 3x mais 2y. Deixa eu transportar ela para cá para a gente ver o que está fazendo. 3x mais 2y mais e igual a 6. Agora eu vou calcular o ponto de intercepção do plano com o eixo y. Então, eu tenho que zerar o x e o z. Vai ficar 2y igual a 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Y igual a 3 é o ponto de interseção do plano com o eixo y. Bom, já calculei a interseção do plano com o eixo x e com o eixo y. Falta agora a interseção com o eixo z, né, que é o eixo da cota. Para isso, eu tenho que zerar o x e o y. Zerando o x e o y, vai ficar z igual a 6. Então, vai interceptar, né, o eixo da cota lá no ponto 006. Então, colocando esses pontos lá no R3, né, nós temos ponto de interseção com o eixo x, 2. Ponto de interseção com o eixo y, 3. E o ponto de interseção com o eixo z, lá no 6. E aí, ligando os pontos, né, podemos observar aqui que o plano vai, né, interceptar, né, o eixo x, y e z, né, no primeiro octante. Né, e eu trouxe a representação gráfica do plano aqui só para a gente confirmar. Né? Veja, cortou lá no eixo x igual a 2, interceptou lá no eixo y 3 e lá no eixo z igual a 6. Né? Esse de azul claro aqui é o plano, né, da função 3x mais 2y mais z igual a 6. É esse plano aqui. Tá? E quando eu zero x e y, eu calculo a interseção do plano com o eixo z. Quando eu zero y e z, eu calculo o ponto de interseção com o eixo x. E quando eu zero x e z, eu calculo o ponto de interseção do plano com o eixo y. Número 2. Esboce o gráfico da função g de xy igual raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, chamando g de xy de z, né, para ficar mais fácil de trabalhar, coloquei z é igual raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vou eliminar essa raiz aqui. Né? Como aqui é 2, então tem que elevar ao quadrado. Só que se eu elevar um termo ao quadrado, eu tenho que elevar o outro membro ao quadrado. Então vai ficar z ao quadrado igual, simplificando aqui, vai sair 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Escrevendo as variáveis tudo para o primeiro membro, vai ficar mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais i ao quadrado, igual a 9. Isso aqui é a equação, né, da esfera, né? Equação de uma esfera. E aí, né, uma esfera de raio 3, né, que é a equação da esfera é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a r ao quadrado. E com uma observação, como aqui nós só temos, né, a parte positiva, porque aqui, ó, só existe raiz quadrada de índice par,
né, quando isso daqui for maior ou igual a zero. Ou seja, então o nosso Z, né, só vai estar na parte positiva. Tá? Porque aqui é par. Então vamos aí, né? Quando eu estou calculando o plano, eu vou calcular os pontos de intersecção com os eixos x, y e z. Agora, como é uma superfície, né? Aliás, como é um sólido, eu vou calcular a interseção do sólido com os planos. Né? Os planos nós sabemos aqui, ó, por exemplo, tem aqui. Eu tenho esse plano XY, né, que está na base aqui, ó. Esse aqui é o plano XY. Eu tenho o plano eu tenho o plano, esse aqui é o Z, esse aqui é o Y. Eu tenho o plano ZY, né, que é esse plano, aqui. E ainda tem o plano XZ. Né? Então, na verdade, aqui o eixo, o R3, né, esses eixos aqui vão formar três planos. O plano da base aqui, que é o plano XY, esse plano aqui, que é o plano YZ, e ainda tem esse plano aqui, né, que é o plano XZ. E aí eu vou calcular a interseção, né, desse sólido com os planos. Eu vou calcular, né? Então, eu vou determinar o traço, né, da superfície com os planos. Primeiramente, eu vou calcular com o plano XY. Para mim calcular a interseção dessa superfície com o plano XY, basta eu zerar o Z. Né? Se eu zerar o Z, eu vou calcular a interseção da superfície, né, desse sólido com o plano XY. Então, eu vou fazer, né, eu vou calcular com o plano XY, depois com o plano XZ e com o plano YZ. Então, veja só. O traço do plano com o eixo, da superfície com o plano XY. Basta eu zerar o Z. Né? Então, aqui, ó, a equação é essa. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Se eu zerar o Z, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Isso aqui é uma equação do círculo, né? Equação reduzida do círculo, de centro na origem e raio 3. Né? Então, lá no eixo X, a interseção, né, lá no X, aqui, ó, vai dar uma circunferência de raio 3. Ó, esse daqui, ó. Esse aqui é a interseção do sólido com o plano XY. Agora, eu vou calcular a interseção do sólido com o plano XZ. Para isso, eu vou zerar o Y. Se eu zerar o Y aqui, ó, se eu zerar o Y aqui, vai ficar x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. X ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Né? Daí, então, eu tenho que... Isso aqui é uma equação de uma circunferência de centro na origem e raio 3. Né? Então, aqui, ó, do x... Esse daqui, ó. Verdade, eu veio aqui, né? Veio aqui. Ó, x3, 3, 3. Por que eu não fiz a parte negativa aqui, ó? Porque não é uma circunferência, né? De centro na origem, raio 3. Por que eu não fiz aqui, ó? Para trás. Porque eu sei que o domínio dela, né? Ó, o índice é par, né? Então, esse número aqui, ó, não tem como eu encontrar um número negativo. Vai ser sempre positivo. Né? Não tem raiz quadrada de números par de número negativo. A resposta vai ser sempre um número maior ou igual a zero. Por isso que o círculo aqui, ó, eu não completei ele na parte negativa para Z, né? Porque o Z aqui embaixo aqui seria negativo. Bom, agora eu vou fazer, né, o traço, né, a interseção do sólido com o plano YZ.
Para isso, eu venho aqui e vou zerar o x. Né? Eu vou zerar o x. Vai ficar y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 9. Então, fazendo y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 9, é uma circunferência também, de centro na origem, e raio 3. Agora, né, eu estou no plano YZ. No plano YZ. Então, o Y com Z. Ó, é uma circunferência de raio 3. Então, tá aqui, ó. 3, 3 e 3. Né? E aí, qual o sólido que obtivemos? Uma semi-esfera, né? A parte negativa dela não saiu, uma vez que aqui nós só temos, né, como resultado números positivos. Ou seja, de uma forma geral, se for para mim fazer o esboço, né, da representação gráfica de uma função, eu olho. Se for um plano, né, se for uma equação de um plano, onde todos os expoentes que for 1, eu vou calcular as interseções com os eixos, né, x, y e z. Quando eu for calcular a interseção com o eixo x, eu zero o y e o z. Quando for para eu calcular a interseção com o eixo y, eu zero o z e o x. Quando for para calcular a interseção com o eixo z, eu zero o x e o y. E aí, marco os pontos, né? E ligo, né, eles e vou obter aí a interseção do plano com os eixos. Quando eu for fazer, né, a representação gráfica de um sólido, né, de uma superfície que tem expoente, tá vendo? Diferente de um, aí eu vou fazer a interseção com os planos. Eu faço a interseção com o plano XY, zerando Z. Faço a interseção com o plano XZ, zerando Y. E faço a interseção com o plano YZ, zerando o X. E vou, né, essas interseções vêm e vou marcando aqui, né? Aí vou obtendo o sólido. Bom, nós vimos que aqui as representações gráficas, né, que quando for paraboloide, né, elipsoide, cone, hiperboloide, né, de 2 folhas, 1 folha, ou plano é possível fazer manualmente, construir manualmente. Mas algumas superfícies não são possíveis, né, e aí precisamos de um software de computação gráfica, né, como no caso aqui, né, dessas funções aqui, ó. Esse gráfico representa essa função, esse gráfico aqui é da função seno de x mais seno de y, esse gráfico aqui é da função seno de x vezes seno de y dividido por x vezes y, né? Esses gráficos aqui, para construir manualmente, né, seria inviável, uma vez que nós temos muitos pontos, né, muitos valores, né, e o qual manualmente não seria possível. Tá? Bom, mas então, como estudar o comportamento de funções como essas que não é possível fazer a representação gráfica? Através das curvas de nível. Né? Na dificuldade de fazer a construção gráfica de uma função de 2 variáveis, usamos as curvas de níveis para analisar essa função. As curvas de nível de uma função f de 2 variáveis são aquelas com a seguinte equação. Né? Eu vou pegar a função e fazer igual a k, onde k é uma constante na imagem, né, que representam as camadas, é como se fosse cortando alguns cortes no sólido, né, em diferentes alturas. Uma curva de nível, f de xy igual a k, é o conjunto de todos os pontos domínio da função, nos quais o valor de f é k. Em outras palavras, ela mostra onde o gráfico de f tem altura k. Através da figura, podemos ver a relação entre as curvas de nível e os cortes horizontais. Então, isso aqui é a representação gráfica de uma função. Eu não escrevi a função aqui, né? Mas suponha que seja lá a função f de x, y igual raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 3, por exemplo. Suponha, não estou falando que seja essa função. Aí eu vou fazer, né? Vou fazer raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais 3, que é a função igual a k. Né? No lugar do f de xy,
que seria a imagem, eu vou colocar igual a K. E aí, quando eu atribuir valores para K, né, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 10, eu estou determinando, né, como se fossem sólidos, né, como se fossem planos que cortassem, né, planos que cortassem a função em diferentes camadas, né, e aí ela iria dando, né, esses mapas de contorno, são as curvas de níveis que são chamadas também de mapas de contorno. E aí você tem uma noção, né? Por exemplo, quanto mais alto, mais ela vai afinando, ó. K igual a 45, tá? A curva de nível aqui, ó, tá com um diâmetro menor. Quanto mais baixo, veja, K igual a 20, maior, né, é o seu diâmetro. Ou seja, então, pelas curvas de nível, a gente tem um comportamento da função. Né? No caso aqui, quanto mais alto for o corte, né, a camada, mais menor será o diâmetro. Quanto mais abaixo for o corte, né, o diâmetro é maior. Ou seja, então eu sei que esse sólido, quando vai baixando, ele vai abrindo, e quando vai subindo, né, ele vai diminuindo o seu diâmetro. Tá? Então, as curvas de nível, né, servem para analisarmos o comportamento de função de duas variáveis ou mais, né, fazendo aí o mapa de contorno, né, da função, do sólido, como se a gente estivesse cortando ele em diferentes camadas, em diferentes alturas. Então, dessa forma, as curvas de níveis, assim como os gráficos, né, são formas de visualizar o comportamento de uma função. Faça a representação gráfica da função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y, e em seguida trace as curvas de níveis para os valores k igual a menos 6, k igual a 0, 6 e k igual a 12. Na verdade, essa função aqui repetiu, né? Não tive atenção, então nem não vou fazê-la novamente, né? Nós já fizemos aqui como fazer o esboço gráfico dela. Basta calcular as interseções com os eixos x, y e z. Né? Então, no lugar do f de xy, eu coloquei z, ficou z igual a 6, menos 3x, menos 2y. Passei as variáveis para o primeiro membro e o termo independente no segundo membro. Aí calculei os pontos de interseção, né? Com o eixo x, y e z. Com o eixo z eu zerei o x e o y. Com o eixo y eu zerei o x e o z. Com o eixo x eu zerei o y e o z, né? E fiz aqui, ligado. Na verdade, eu quero representar, né, o mapa de contorno, né, as curvas de nível dessa função. Veja, para me representar as curvas de níveis, né, e não o desenho gráfico da função, basta eu pegar a função, qual que é a função? Z igual a 6 menos 3x menos 2y, e, né, essa é a função. Cadê a função? A função... Ó. 6 menos 3x menos 2y igual a k. Né? Então, lá a minha função era f de xy igual 6 menos 3x menos 2y. E aí, para mim calcular a curva de nível, eu vou pegar a função e fazer igual a k. Né? Ó, 6 menos 3x menos 2y igual a k. E aí eu vou atribuir, né, constante, né, valores para k. E esses valores de K é como se fossem os cortes no plano. Né? E aí, lá definiu quais são os valores que eu vou usar para cá. Os valores é menos 6, 0, 6 e 12. Então, veja, se eu usar aqui, então, né, só pegando esse 6 e passando para cá, né, vai ficar menos 3x, menos 2y igual a K. Esse 6 passa para cá, menos 6. Vou trabalhar com números positivos, eu vou multiplicar por menos 1, ficar positivo, positivo. Aí o menos 6 fica mais 6 e o k fica negativo. Então, a partir daqui, que eu já trabalhei a função, eu vou substituir os valores para cá, as constantes que pediu. Foi menos 6, 0, menos 6, 0 e
Menos 6, 0, 6 e 12. Menos 6, 0, 6 e 12. Se eu substituir menos 6, vai ficar 3x mais 2y igual 6 menos vezes o menos 6 vai dar mais 6. Ou seja, 3x mais 2y igual a 12. Isso aqui é uma função, né? Uma função afim, uma função de primeiro grau. Eu posso isolar o y, né? Vai ficar 3x passa menos 3x. O 12 permanece com o mesmo sinal, que ele está no segundo membro e permaneceu. O 2y que está multiplicando passa dividindo, né? Então vai ficar y é igual a menos 3x sobre 2, mais o 12 dividido por 2 é 6. Isso aqui é uma função de primeiro grau, decrescente, que o coeficiente angular é menos 3,5. E o termo independente é 6. Aí eu atribuí alguns pontos aqui para x e calculei y. Ou seja, não precisa atribuir 3 pontos, né? 2 pontos já é possível determinar uma reta. 0,6 e menos 2,9. Só substituir aqui, né? Se o x vale 0, menos 3,5 vezes 0 dá 0, 0 mais 6, 6. Se o x vale menos 2, menos 3 vezes 2 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3 mais 6. Opa, menos vezes menos mais, né? Que mais? Mais 3 mais 6, 9. Já seria o suficiente, né? Então, teria lá, né? Menos 3 meios, 0 e 6, seria 0 e 6, está aqui. E menos 2 e 9. 9 menos 2, 9 e menos 2. Olha aqui. Se eu atribuir agora para x, né, para cá igual a 0, vai ficar 3x mais 2y, 6 menos 0, 6. Ou seja, vai ter a reta vai ter a mesma inclinação, né, o mesmo coeficiente angular, e vai cortar agora o eixo y no 3, ao invés de ser no 6. Né? Veja que é a mesma inclinação, menos 3,5, menos 3,5. Só mudou a interseção com o eixo y. E agora, ao invés de ser no 6, vai ser no 3. Vai descer aqui, ó. Paralela, porque tem a mesma inclinação, o mesmo coeficiente angular. Se eu atribuir agora o 6, vai ficar 3x mais 2y igual a 6 menos 6, 0. Ou seja, então vai ficar a mesma, né? Vai ficar assim, ó, 3x mais 2y igual a 0. Então, 2y é igual a menos 3x, y é igual a menos 3x sobre 2, ou seja, vai ter a mesma inclinação e vai cortar o eixo y no 0, né? Porque não tem o termo c, ou seja, vai cortar aqui, ó. Mesma inclinação. Né? E, por último, atribuindo o valor 12, vai ficar 6 menos 12 dá menos 6. Vai ficar 3x mais 2y igual a menos 6. Né? E aí, veja que vai ter a mesma inclinação, mesmo coeficiente angular. No entanto, agora vai ser o menos 3, né? Vai cortar lá no menos 3 agora. Lá no menos 3. Aqui, ó. Ou seja, o mapa de contorno da função, né, dessa função aqui, né, que é um plano, eu desenhei o plano, fiz a representação gráfica para a gente comparar e fiz o mapa de contorno, para a gente ver que é a mesma coisa. Cortando no 6, no 3, no 0, no 0. São retas paralelas, né, que elas vão movimentando aqui no plano. E veja aqui o gráfico, que realmente está aqui, ó. Né? Cortando 6, vão cortando aqui, ó. Ou seja, eu estou vendo que o sólido, né, ele é um sólido que intercepta, né, o eixo x e y, né, e ele vai, né, caso aqui ele vai aumentando, né, tanto para a direita quanto para a esquerda. E a sua representação aqui da intersecção está aqui, né? E se eu não tivesse feito a construção do sólido, né, da superfície aqui do plano, eu teria mais ou menos um comportamento dele, né, que
Quanto maior for o valor de K, ele vai aumentando para a esquerda. Quanto menor for o valor de K, ele vai aumentando para a direita. É esse plano. Aqui tá, né? Isso aqui é a reta da primeira equação, a reta da segunda equação, a reta da terceira equação, a reta da quarta equação. Foram 4 valores para cá. 2. Dado a função f de xy igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, determine o seu domínio. Bom, o domínio, né, é a condição que os valores das variáveis dependentes x e y podem assumir. Estou vendo que aqui o índice é par, né, então isso daqui tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Deixando as variáveis de K passando 25 para lá, passa menos 25. Multiplicando por menos 1 para ficar positivo, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 25. Isso aqui é uma circunferência de raio 5, né? E centro na origem. Centro na origem. Então, o domínio são todos os pontos pertencentes à circunferência e interno a ela. Pronto. Letra A está determinada, né? São todos os valores de x e y pertencentes ao R2, tal que, né, o x e y são menores do que 25, né? Aqui ficou, ó, domínio da função são todos os valores de x e y pertencentes ao R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 25. Aqui, né, que ficou faltando. E a sua imagem? Bom, pessoal, a sua imagem, veja o seguinte. O maior valor que ela pode assumir é quando x e y for zero, vai ficar 25 menos 0, 25, raiz quadrada de 25 é 25. Então, o maior valor é 25. E o menor valor? O menor valor é zero, né? Porque como que o índice é par, não tem raiz negativa, né? Então, a imagem da função é do 0 ao 5. São todos os valores reais. Então, a imagem da função, eu posso falar que é z maior ou igual a 0 e menor ou igual a 5. Né? Então, a sua imagem, né, são todos os valores, né, entre 0 e 5. Poderia escrever assim, ó, a imagem da função, né, f de xy, ou z maior ou igual a 0, menor ou igual a 5. Calcule f de menos 3 e 4, f de menos raiz de 17 e menos raiz de 18. Bom, a função é f de xy igual raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, calcular a imagem da função para os pontos x menos 3 e y igual a 4, só substituir. Então, f de menos 3 e 4 é igual a raiz quadrada de 25 menos. No lugar do x, eu coloquei o 3. 3 negativo, né? 3 negativo ao quadrado menos, no lugar do y, coloquei o 4 ao quadrado. Então, vai ficar 25 menos 3 ao quadrado é 9. Menos 3 ao quadrado é mais 9. Vezes o menos, menos vezes mais menos. Menos 4 ao quadrado aqui dá 16. Vezes o menos, menos 16. 25 menos 9 dá, dá mais 16, menos 16, 0. Ou seja, raiz quadrada de 0 é 0. Então, a imagem da função para x igual a menos 3 e y igual a 4 é igual a 0. Agora, eu vou calcular para menos raiz de 17 e menos raiz de 8. Veja. Então, substituindo no lugar do x menos raiz quadrada de 17 e no lugar do y menos raiz quadrada de 8, vai ficar aqui, ó. Menos raiz quadrada de 17 ao quadrado vai dar mais 17. Vezes o menos aqui dá menos 17. Menos raiz quadrada de 8 ao quadrado vai dar mais 8. Aqui eu posso cortar. Né? Menos 8, menos ao quadrado é mais. Vezes o menos dá menos 8. 25 menos 17 dá 8. Menos 8 dá 25. Dá 0, né? E a raiz quadrada de 0 é 0. Então, aqui, para a imagem dos pontos menos 3 e 4 é 0, e a imagem do menos raiz de 17 e menos raiz de 8
também deu 0. Letra D. Faça um esboço do mapa de contorno para K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 5, K igual a 6. Até K igual a 5. Bom, então, para calcular o mapa de contorno, eu vou pegar a função e fazer igual a K. Eu vou eliminar essa raiz, né? Para isso eu vou elevar ao quadrado, porque o índice aqui é 2. Então, eleva ao quadrado, corta. Só que se eu elevar um membro ao quadrado, eu tenho que elevar o outro membro ao quadrado. Né? Aqui não cortei, não. Né? Fica K ao quadrado. Então, eu tenho 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a K ao quadrado. Eu vou pegar esse 25 e passar para cá, que é o termo independente. Então, tá mais, passa menos 25. Como aqui está negativo, vou multiplicar por menos 1. Né? Menos vezes menos dá mais x, mais y. Menos 25 fica mais 25 e o k fica menos k. Né? Eu multiplicou por menos 1. Aí, então, agora eu vou atribuir valores para k. Pediu para atribuir k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, 3, 4 e 5. Se eu substituir k igual a 0, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 menos 0 ao quadrado. Vai dar 25. Ih, eu fiz isso aqui errado, né? Porque é 25 menos 0 ao quadrado. Dá 25. Então, vai ser... eu não vi esse 25 aqui. Ó, né? Eu só coloquei. Então, vai ser uma circunferência de centro na origem e raio 5. Tá? Porque 25 menos 0 ao quadrado, 0 ao quadrado é 0. 25 menos 0 é 0. Então, vai ficar aqui, ó. K igual a 0. K igual a 0 é esse círculo aqui, ó. Uma circunferência de centro na origem e raio igual a 5. Né? Isso aqui é para K igual a 0. Se eu atribuir K igual a 1, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual 25 menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 25 menos 1 dá 24. Vai ficar, então, centro na origem e raiz... E R, o raio é raiz quadrada de 24. Raiz quadrada de 24 é 8 vezes 3. Raiz quadrada de 24, 24 dividido por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2, 3 por 3, 1. Dá 2 raiz de 6, né? 4 vezes 6. Isso, dá 2 raiz de 6, que é igual a 2 raiz de 6. Então, é essa daqui, ó. Ó. Para K igual a 2, vai ficar 25, ó, 2 ao quadrado, 4. 25 menos 4, 25 menos 4 dá 16. Então, vai ser uma circunferência de centro na origem, e raiz quadrada de 16 é 4, né? E raio 4. Para K igual a 3, vai ficar 3 ao quadrado, 9. 25 menos 9, 25 menos 9, né, dá 25 menos 9, dá 16. Opa. Estou substituindo aqui, ó. Estou substituindo aqui, né? Isso. 3 ao quadrado, 9. 25 menos 9, né, dá 25 menos 9 dá 16, né? E aí, fazendo aí a raiz quadrada de 16, dá 4. Né? Aliás, 25 menos 9, 16. Dá 4. Para fazer K igual a 4, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 ao quadrado é 16. 25 menos 16 dá 9, vai dar uns... Aqui vai dar 3, né? Raiz quadrada de 9, 3. E 5, né? Aí vai dar na origem, 25. 5 ao quadrado, 25. 25 menos 25 dá 0. Fica assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0, vai dar 1 ponto. Ou seja, o que eu notei? Que quanto mais próximo eu aproximar, né? Quanto mais... no caso, quanto mais alto eu subir,
menor vai ser o diâmetro da circunferência. Veja que quando eu fui aumentando o valor do K, o raio foi diminuindo. O raio começou em 5, depois 2 raiz de 2, 4, 3, e foi diminuindo. Ou seja, quanto mais alto eu fizer o corte, menor vai ser o diâmetro. Né? Se eu fizer um corte aqui, ó, né? Ó, se eu fizer um corte mais embaixo, ó, se eu fizer um corte mais abaixo ainda, né, então aqui representa o mapa de contorno. Né? Se eu fizer um... Ok. Então, esse aqui é o mapa de contorno, né, da função f de xy igual 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui eu errei aqui porque eu esqueci do 25 aqui, né? Eu só fiz com k ao quadrado. Na verdade, aqui, ó, para cá igual a 0, deu 5, para cá. Veja, aqui pode observar, ó, que k igual a 0, olha o tamanho do diâmetro dela. Olha o tamanho. Aí, quando eu vou subindo, para cá igual a 1, 2, 3, 4, vai diminuindo. Né? Quando eu vou subindo, né? Quando eu vou subir no corte, aqui, o diâmetro vai diminuindo. Né? E quando eu fizer igual a 5, vai dar o ponto aqui. Né? Então, esse é o mapa de contorno. Os cortes vão diminuindo, 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 diminuindo. Né? Quanto mais alto, menor é o corte, menor é o diâmetro da circunferência. Né? Então, eu faço o estudo do sólido, né, a partir do mapa de contorno ou da curva de nível. Número 3, faça um esboço do domínio das funções. Bom, aqui f de xy é igual, esse aqui é um número par, né? É um índice par, então isso aqui tem que ser maior ou igual a 0. 2y menos y ao quadrado menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a 0. Vendo isso aqui é uma equação de uma circunferência, né? Veja, se eu tenho uma circunferência, né, com o centro fora da origem, o centro dela é no ponto AB. E aí eu ponho um ponto pertencente à circunferência, um ponto XY aqui. Fechando aqui, né? O triângulo retângulo, eu tenho esse lado aqui é x menos a, esse lado aqui é y menos b, e a hipotenusa é o raio. Usando o teorema de Pitágoras, né, eu tenho x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Fazendo, né, os produtos notáveis aqui, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a r. Esse r ao quadrado eu já passei para cá, menos, igual a 0. Isso aqui é a equação geral de uma circunferência com centro, né, fora da origem. E aí, né, reescrevendo isso aqui então, ó, menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 2y maior ou igual a 0. Veja que aqui é 0x, né? Por isso que não apareceu. Então, fazendo aqui, né? Fazendo por comparação, para me determinar o centro da circunferência, eu tenho menos 2a igual a 0. Ou seja, o x é 0. Né? Um dos pontos aqui é 0. Depois, menos 2b é igual ao que está antes do y. Quem está antes do y aqui? Menos 2. Menos 2b igual a menos 2. O menos 2 passa dividindo. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1, né? Ou seja, o centro da circunferência está 0 e 1.
O x vale zero porque não apareceu, né? O que está antes do x aqui, da variável x, é o dobro da variável a, do ponto a aqui, ó. Né? Como não tem, então é zero. E o que está antes do y é o dobro negativo do b. Né? É o dobro negativo do b. Então, ó, o que está antes do y. Menos 2b igual a 2. Na verdade, aqui é igual a 2, né? Positivo. 2 positivo. Menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 2y maior ou igual a zero. Ah, eu multipliquei por menos 1 para ficar positivo, tá certo. Então, ficou x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2y menor igual a zero. Multipliquei por menos 1, porque aqui estava negativo. Multipliquei por menos 1. Aí, quando eu multipliquei por menos 1, o sinal de desigualdade mudou. Né? Então, o centro da circunferência é 0 e 1. Bom, para mim esboçar o gráfico de contorno, né, tem que saber qual que é o raio dessa circunferência. O que é o raio? É o termo independente. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Esse aqui é o termo independente, esse aqui é o raio. Então, fazendo a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Né? Por quê? Qual que é o termo independente aqui? É 0. E aí, substituindo o a igual a 0, o b igual a 1, menos r ao quadrado igual a 0, né? Passando para cá 1 ao quadrado é 1, passa para cá menos 1, multiplica por menos 1 aqui, vai ficar r ao quadrado igual a 1, r igual a 1, é o raio da circunferência. Ou seja, então o centro da circunferência está no ponto 0 e 1, e o raio igual a 1, né? Então, 1 mais 1, 2, vai lá no 1 mais 2, e 1 menos 1, 0. Está aqui o mapa de contorno. E para a gente conferir, né, se realmente está certo, fiz aqui a representação, né, do gráfico no R3. Né, realmente, tá vendo? Então, aqui, ficou virado, mas tá lá no 2, tá? Esse é o gráfico de contorno. E se fosse para traçar as curvas de níveis, né? Qual que seria o centro vou aqui na equação, né? Qual que é a equação? Essa aqui é a equação, eu faço igual a K. Mas aí como eu já tenho a equação na forma reduzida, já vem aqui. Aí para me tirar da raiz, não pediu isso aqui não, né? Só mostrando como fazer. Tira da raiz aqui, aí tem que levar ao quadrado. Aí coloco, atribuo valores para cá, né? K igual a 0, K igual a 1, e vou fazendo as curvas de níveis. Letra B, né? Pediu aqui para determinar também, né, o mapa de contorno. Aliás, o mapa de contorno não, o domínio, né? O domínio da função. Então aqui, ó, eu tenho que, aqui o y tem que ser diferente de x, porque y menos x tem que ser diferente de zero, porque é o denominador. Então, y tem que ser diferente de x, né? Uma é essa condição aqui, o y tem que ser diferente de x. E aqui ainda eu tenho que, isso daqui tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque o índice aqui é par. Então, tem duas condições para o domínio. Primeiro, o denominador tem que ser diferente de zero, então o y tem que ser diferente de x, para não zerar. E aqui tem que ser maior ou igual a zero, porque é o índice par. Veja, fazendo então, x ao quadrado menos y maior ou igual a zero, menos y maior ou igual a menos x ao quadrado, esse x passou para cá menos, multipliquei por menos 1 para ficar positivo, então ficou y, aí esse sinal de maior fica menor, né? Menor ou igual a x ao quadrado. O que é isso aqui? Isso aqui é uma parábola, né? Parábola está com a concavidade para cima, né? Está lá no sistema de origem, né? Porque o x vértice é 0, o y vértice é 0, o x1 e x2 é 0. Então tá aqui. Agora tem que ver se o domínio aqui está dentro da parábola, interno ou fora, e se a parábola também pertence. Aí eu vou colocar um ponto sobre a parábola, um ponto dentro da parábola e um ponto fora da parábola. Então, eu vou pegar um ponto dentro da parábola, por exemplo, né? Vou pegar um ponto sobre a parábola, o ponto 0, 0. Qual que é a função? Y menor ou igual a 0 ao quadrado. Então, se eu colocar o ponto 0, 0,
né, que está sobre a parábola, eu vou fazer 0 é menor ou igual a 0 ao quadrado? Sim. Então, né, aqui vai ser contínuo, porque pertence. O ponto sobre a parábola pertence. Agora eu vou pegar um ponto abaixo. Peguei 0 e menos 1, por exemplo. Esse ponto aqui, ó. 0 para x e menos 1 para y. Então, 0 e menos 1. Menos 1, estou substituindo aqui. Menos 1 menor ou igual a 0? Não, menos 1 não é menor do que 0, né? Aliás, menos 1 é menor do que 0. Ou seja, então, ponto fora da parábola, os pontos fora da parábola pertencem. Por isso que eu pintei. E ainda, agora eu vou pegar um ponto acima. Esse ponto aqui, 0 e 1. 0 e 1. Então, 1, substituindo. 1 é menor ou igual a 0 ao quadrado. 1 é menor do que 0? Não. Então, o ponto interno da parábola não está. Então, nessa condição, eu tenho todos os pontos externos na parábola. Aqui eu tenho os pontos x diferentes de y. Juntando, né? Porque é a mesma função. Então, tem aqui a primeira condição, os pontos fora, e aqui, né, a outra condição. Logo, o domínio da função, né, são esses lugares aqui pintados, né? E aqui onde está tracejado não pertence. Assim, eu posso dizer que o domínio da função, né, o domínio da função é x diferente xy, né, o domínio da função é xy pertencente ao R2, tal que x diferente de y, né, o y diferente de x, e y menor que x ao quadrado. Y menor ou igual a x ao quadrado. E aqui também, né, para determinar o domínio, eu tenho que isso aqui é um número, é uma raiz, então tem que ser maior ou igual a 0. Então, 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, maior ou igual a 0. Eu passo 16 para cá, multiplico por menos 1 para ficar positivo. Isso aqui é um círculo de raio 4 e centro na origem. Logo, né, são todos os números pertencentes à circunferência e interno. 4. Obtém as curvas de níveis das funções abaixo. Então, eu quero obter as curvas de níveis dessa função. Então, vou pegar a função de fazer igual a k. Né, vou pegar x mais y ao quadrado igual a k. E agora eu vou atribuir, né, alguns valores para cá. Né? E como o domínio aqui pertence ao conjunto dos números reais, então eu posso atribuir qualquer valor para cá. K, né, positivo, negativo, tanto faz. Atribuir valores para cá igual a 0. Para isso eu melhorei aqui, né? Fiquei y ao quadrado igual. Esse x passou menos x mais k. Isso aqui é uma parábola, né? Isso aqui é a equação de uma parábola, né? Em que a está para a esquerda. Por quê? Porque o x está negativo. E daí, né, se eu tenho k igual a 0, y ao quadrado igual a menos x, é uma parábola de fica lá na origem. É igual a 0. Se o k igual a 1, vai ficar y ao quadrado menos x, no lugar do k aqui vai ficar mais 1. Então, tem essa daqui. Perde-se lá no 1. Para o k igual a 2, aí vai ficar, né, substituir aqui, o k igual a 2, vai ficar y ao quadrado menos x mais 2, o vértice vai ser lá no 2. E assim por diante, né? E aqui está o mapa de contorno, né, da figura. Fiz ela, né, fiz a representação gráfica para a gente conferir, né, realmente, né, se eu pegar, né, um foco de cima para baixo, eu vou ver essa imagem aqui, né, do mapa de contorno da função. Letra B, né, x ao 16 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Para me fazer o mapa de contorno, né, a curva de nível, pega isso aqui e faço igual a k. Pega a função e faço igual a k. Esse 16 está mais, passa menos. Vou multiplicar por menos 1 para ficar positivo. X ao quadrado mais y ao quadrado. Menos vezes menos 16 dá mais 16. Menos k. Isso aqui, né, é a função. E agora eu vou atribuir valores para k. Né? O máximo que eu posso atribuir para k aqui é 4, né? Aliás, não, até 16, né? 16 menos 16. Okay. Então, k igual a 0. Vai ficar
16 menos 0 dá 16, dá uma circunferência de raio 4 e centro na origem. Para cá igual a 0. Ó, tá aqui. Para cá igual a 1. Se eu subir o corte, uma unidade acima, o que vai acontecer? O raio vai ser menor. Já diminuiu um pouquinho. Se eu subir mais um degrau acima, né, fazer o corte mais um degrau acima, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, 16 menos 2, 14. O raio vai ser 14. Se eu subir mais outro degrau acima, x ao quadrado mais y ao quadrado, 16 menos 3, 13. Raiz quadrada de 13. E assim, né, eu posso observar que quanto mais eu subo, ou seja, quanto maior for o valor de K, mais acima é o corte, o que acontece? Né? O diâmetro vai diminuindo. Né? Então, quando K é igual a 0, está aqui embaixo, né? É esse. Né? Se eu for subindo, o que acontece? Né? Se eu for subindo com o corte, né? Ele vai diminuindo e vai até o final. Né? Dando continuidade. Aqui tá. Aqui, né? Agora o próximo. Letra C. F de x. Então, vou igualar isso aqui a 0. Né? Vamos fazer o mapa de contorno. Vou igualar a 0. X ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a k. Eu vou multiplicar por 1 sobre k. Né? Para mim, eliminei esse k aqui, porque eu estou vendo que isso aqui é uma equação de uma elipse. Né? Então, x ao quadrado vezes 1 sobre k vai dar x ao quadrado sobre k. Multiplicando aqui por 1k, já passando, né, tirando esse 4 aqui para baixo, né, tirando ele do coeficiente, vai ficar k sobre 4 igual a 1. Então, esse aqui é uma elipse, né, e se eu fizer k igual a 1, vai ficar x ao quadrado sobre 1, y ao quadrado sobre 1/4 igual a 1. Eu sei que a equação da elipse, né, é x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, com raio igual a 1. Então, fazendo a ao quadrado igual a 1, então, A vai ficar mais ou menos 1. B ao quadrado igual a 1/4. B vai ficar mais ou menos 1/2, né? Vem e coloca aqui. Ó, é o primeiro. Agora, se eu fizer K igual a 3, por exemplo, K igual a 2, né? Eu vou encontrar A mais ou menos 1 e B mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Esse daqui. Fizer K igual a 3, eu vou subir mais um pouco o corte. Eu vou obter esse daqui. Próximo. Se eu fizer K igual a 4, vou obter. Né? E aí eu vou... Aqui é o mapa de contorno, né, as curvas de nível. Fiz o desenho aqui para a gente comparar aqui realmente, né, elipse. E agora vem as atividades, né? Após as atividades aqui, eu coloquei em anexo, né, uma revisão de circunferência, de elipse, hipérbole e parábola.